Bom, pessoal, agora vamos continuar a nossa aula de retrospectiva. Falamos da primeira parte da agenda e para fecharmos a agenda da retrospectiva, vamos trazer técnicas da retrospectiva em si, da atividade principal da retrospectiva, que é o momento em que o time vai analisar o que aconteceu de bom, o que aconteceu de ruim e quais são as oportunidades de melhoria. Além disso, vamos falar da filtragem e, por último, do checkout, como é que funciona, certo? Então, vamos começar a falar de técnicas. Essas técnicas são utilizadas principalmente pelo Scrum Master para trazer o time para junto, fazer com que o time consiga refletir e pensar de forma colaborativa nesses pontos. O que houve de bom, o que houve de ruim e quais são as minhas oportunidades de melhoria, certo? Então vamos lá. A primeira técnica que eu quero trazer aqui para vocês é o Speedboat. O Speedboat tem um desenho aí, uma ilustração de um barco, a ilha e tudo mais, e o Scrum ele é lúdico. E na retrospectiva, essa parte lúdica aparece bastante, com bastante intensidade, certo? Então, qual é o desenho? O que acontece aqui, né? No desenho nós temos o vento. O vento é o que leva o time para frente, o que empurra o time, certo? O time está no barco, estamos nesse barco aqui. O que é o nosso vento? O que nos empurra? A ilha é onde queremos chegar, é nosso objetivo, é o nosso norte. Desculpe. A âncora para o barco é o que nos impede de chegar, né? O que nos segura, o que nos atrapalha de chegar ao objetivo. As rochas no meio do caminho, elas são obstáculos, né? Riscos. E o sol é o que apreciamos durante a jornada. Então, como é que funciona? De forma bem lúdica, esse desenho vai ser exposto para o time. O Scrum Master vai trazer essa reflexão, essa analogia dos elementos desse desenho com pontos positivos, que é o que nos leva para frente, os pontos negativos, que é o que nos impede, quais são os riscos que nós temos, quais são as dificuldades que nós temos, que são as rochas. O que apreciamos durante a jornada aqui é o que estamos fazendo bem, que vamos continuar fazendo. Aqui no vento, oportunidades. Então, essa reflexão é feita pelo Scrum Master. E como é que funciona? O time, de forma espontânea, vai escrever em post-its e no momento certo eles vão colar o post-it ou no vento, ou no sol, ou na rocha, ou embaixo do barco, que é a âncora, onde esses post-its vão representar justamente isso. E ao final dessa dinâmica, o time, através da posição dos post-its, vai poder identificar o que é a oportunidade, quais são os ventos, o sol, o que está acontecendo bem, o que estamos apreciando, a rocha, quais são os riscos que nós temos e os impedimentos, as âncoras que nós temos no projeto. Então, de forma lúdica, o time vai expor o seu ponto de vista. Isso de forma colaborativa. Todos os membros do time vão escrever em post-its e vão colocar no quadro, em sua respectiva área. Hoje, mais do que nunca, é comum a gente estar trabalhando em times remotos. Como é que vai funcionar isso, Wellington, no meu time? Eu trabalho com um time remoto. Tem um cara que está na Índia, tem um cara que está na Holanda, tem um outro cara que está aqui na minha cidade. Como é que eu vou fazer isso acontecer? Existem algumas ferramentas colaborativas onde você pode tratar dessas dinâmicas. Eu vou dar 2 exemplos aqui. A gente tem o Miro, a gente também tem o Mural, que são ferramentas, tem sua versão gratuita, mas existe também a versão paga,
onde nós podemos trabalhar isso de forma interativa, né? E bem lúdica também. Você pode colocar o desenho, separar as áreas e tudo mais. Ok, essa é a primeira dinâmica do Speedboat. E aqui um exemplo de como é que funciona. Esse caso real, a Squad 7, na Sprint 18, o time colocou o que é o Sol, quais são os ventos, quais são as âncoras que eles estavam enfrentando, os riscos que eles estavam enfrentando, certo? E aqui a ilhazinha, o sucesso. Então, de forma bem lúdica, o time externou o que estava acontecendo no seu ponto de vista dentro da sprint. E isso aqui é o que vai trazer o aprendizado para o time. É onde ele vai encontrar, ele vai refletir, vai identificar o que de fato está acontecendo com o time. Ok? A próxima técnica é o Open the Box. O Open the Box é muito simples. Nós temos uma caixa. A caixa é o time, né? É o nosso resultado, é a nossa entrega, é o nosso produto. E o que nós queremos colocar na caixa? O que queremos manter na caixa, que é o permanecer na caixa, e o que queremos tirar. Então, a caixa é nosso trabalho. O que queremos colocar na caixa são oportunidades, são melhorias, são experimentos até de coisas que vão trazer resultados e agregar para o time. O que queremos permanecer na caixa são coisas boas que estamos fazendo até o momento, que fizemos, encontramos resultados, que está dando certo, que testamos, que foram oportunidades no passado, testamos e deu certo e vamos continuar fazendo. Então, são coisas que permanecem na caixa, que foram aprendidas. E o que nós vamos tirar da caixa? Coisas que estamos fazendo que está dando errado, que está atrapalhando o resultado da sprint, não estamos entregando por alguma coisa. Podem ser algumas hipóteses que colocamos dentro da caixa, mas não deu certo e vamos tirar, porque é aprendizado. Temos que tentar, vamos tentar, não deu certo, tira, deu certo, mantém, vamos para a próxima. E o time vai nessa dinâmica de aprendizado. Da mesma forma, é uma dinâmica colaborativa, onde todos os membros do time vão participar, também colando post-its em respectivas áreas aqui. Muda um pouco a analogia que é feita. Aqui, por exemplo, não analisamos riscos, né? Diferente do Speedboat. Mas cada dinâmica cabe ao Scrum Master, ao facilitador, identificar qual é o melhor momento para se trabalhar com cada uma. Existe um momento certo, a melhor forma de se trabalhar com cada uma. E esse entendimento faz parte do trabalho do Scrum Master. Saber identificar isso, certo? Então, também aqui um outro exemplo de forma lúdica. Os post-its colados pelos times, pelas pessoas do time, dizendo o que eles precisam parar de fazer, o que eles precisam continuar a fazer e novas ideias para que comece a se fazer. Essa outra técnica que eu queria trazer para vocês. E existe aqui caminhos e sentimentos. Então, caminhos e sentimentos, a gente vai dividir ela em 3 momentos, certo? O primeiro momento, o Scrum Master vai pedir para que as pessoas do time escrevam seus sentimentos em relação ao contexto que foi aplicado para a reunião. Então, como exemplo aqui, eu estou satisfeito, eu senti união, a gente está com senso de time, me senti cansado, estressado, acabado. Então, dado o contexto que foi dito lá no início da retrospectiva, o time vai dizer qual foi o seu sentimento. Esse no primeiro momento. Segundo momento, esses sentimentos que foram escritos pelo time
de forma anônima, vão ser agrupados. Alguém escreveu satisfação, outro felicidade, outro orgulho. São sentimentos bons de alegria, de sucesso, de realização. Então, eles foram agrupados. Outros sentimentos de união, time, somos um, equipe, traz a sinergia do time, o senso de time, a união. Então, eles foram agrupados. O cansado, estresse, acabado, eles refletem o desgaste do time. Então, eles também foram agrupados. Esse agrupamento não é feito pelo Scrum Master, não é feito pelo PO, ele é feito por todos que estão participando de forma colaborativa. Ok? Então, esses sentimentos vão ser agrupados. E como é que funciona agora? Sentimentos agrupados, vai ser desenhado o caminho para que chegue a satisfação, sucesso e felicidade. Vai ter um outro caminho que vai ter a união, o time, a equipe. E vai ter um outro caminho aqui que vai levar ao cansaço, ao estresse, ao time se sentir acabado. E como é que funciona? Nesses caminhos, o time, as pessoas do time vão escrever post-its, onde elas vão colocar o que eu faço quanto time, quanto membro, quanto indivíduo do time, para alcançar esse sentimento aqui que a gente agrupou. Vou colocar no caminho. E o que eu faço para alcançar esse outro? E o que eu faço para alcançar esse outro? Então, também de forma bem lúdica, o time vai estar analisando aqui quais são os caminhos que levam para o fracasso, para o esgotamento do time, ou que levam para a realização, ou que levam para o senso de time, de acordo com o agrupamento dos sentimentos que foram expostos pelo time. E aqui embaixo o desenhozinho, aqui é o time, ó, somos nós, certo? Então, essa é uma outra forma de fazer com que o time reflita em cima dos sentimentos que eles estão tendo agora. Essa dinâmica é bem interessante porque, além da análise que é feita em cima dos itens colocados aqui no caminho, é um momento em que o time, quanto pessoas dentro de um processo, se sente ouvido. Eles externam seus sentimentos. Eles, se eles estão se sentindo frustrados, eles expõem, eles tiram um pouco dessa carga. Então, é uma atividade que ajuda também a tirar a atenção do time, caso o time esteja tensionado, certo? Esse aqui é um exemplo. Vários sentimentos aqui, um primeiro sentimento, um segundo, um terceiro, um quarto, vários caminhos, e o time agrupou aqui as coisas que precisam fazer para alcançar esse sentimento. Ok? A estrela do mar. A estrela do mar é dividida em 5 áreas, né? Começar a fazer, parar de fazer, fazer menos, fazer mais e continuar fazendo. Então, o time vai, da mesma forma, agrupar post-its nas áreas que eles se enquadram, e o time em comum vai fazer uma análise desses post-its. Percebam que a estrela do mar, ela traz muito mais áreas do que as outras dinâmicas. Isso torna ela melhor? Não. Ela pode se tornar mais adequada para um tipo de situação. Eu particularmente gosto bastante do Open the Box, para uma retrospectiva mais direcionada. A estrela do mar então é pior porque eu trago muitas coisas? Não, se eu quiser trazer uma análise, uma reflexão maior do time em cima das coisas que estão acontecendo, eu vou usar a estrela do mar. Então,
nenhuma regra, não é nada impositório, não é nada que diga qual técnica deve ser utilizada. Isso vem muito do feeling do Scrum Master e do seu senso de discernimento de qual ferramenta vai se adequar melhor ao momento do time. Ok? E por fim, vamos falar um pouco da filtragem e do checkout, tá? A filtragem é muito simples. Foi feita a dinâmica, os post-its foram colocados, agrupados lá. Então o time vai ter algum critério lá, eles vão conversar e aí eles vão decidir quais daqueles itens vão ser trabalhados. Como é que eles podem fazer isso? Por exemplo, votando, probabilidade versus impacto, eles vão criar as regra deles, dizendo quais são os itens mais prioritários daquele ali. Só voltando aqui, para dar um exemplo, então, muitos itens entram, né, saem, na verdade, numa reunião de retrospectiva. O time expõe muita coisa, mas talvez a gente não consiga trabalhar em tudo. Então, a filtragem é justamente isso. Dentro de algum critério que é definido pelo time, vão ser elencados os itens que serão trabalhados, que terão ações efetivas trabalhadas nele, certo? E o checkout com as informações coletadas, o time pode tomar atitudes que pode achar mais adequado. Então, por exemplo, criar um plano de ação, né? Então, criar um action item e atribuir para alguém para poder acompanhar, né? E, escalar o assunto para a gestão, para o diretor da área, enfim, em cima do que acontecer na retrospectiva, do que for filtrado e priorizado, o time vai criar ações práticas, desde que seja levar um assunto para um superior ou até mesmo ele tomar ações. Eu, como membro do time, eu vou criar uma ação para mim, para que esse ponto não volte a acontecer ou para que nosso time melhore nesse aspecto. Então, esse é o checkout, certo? É nesse momento onde o time vai em cima das informações coletadas, vai traçar as ações para que ele continue melhorando, se aperfeiçoando, e isso é o que vai trazer a melhoria contínua para o time. Ok? Encerramos aqui, retrospectiva. A gente dividiu nessas duas partes para não ficar muito extenso. E na próxima aula vamos fazer um overview do Framework Scrum. Só relembrando para vocês, nós demos um overview do que é o Scrum, dos seus pilares, valores, princípios. Falamos da estrutura do framework, falamos de papéis e responsabilidades, falamos de time box, falamos dos eventos, né, das cerimônias do Scrum e falamos dos artefatos. Então, na próxima aula, vamos fazer o overview, a revisão de tudo isso que a gente falou. Até a próxima!